Morcego, Ratazana, Baratinha e companhia. Está na hora da feitiçaria. Bem-vindos a mais um episódio do Canal Bravo. O meu nome é Caio Bravo, eu sou escritor, roteirista e acredito em bruxas. E você, acredita? Então, olha só esse trecho. Dávola começou a recitar versos, como uma música, mas num idioma desconhecido para todos os outros ali dentro. Ela continuou por um tempo, com os versos aos poucos tornando-se cânticos num tom mais alto, e, de olhos bem fechados, movia os braços em desenhos estranhos no ar, para os lados e para a frente, gemendo e se movimentando lentamente. Falava numa língua incompreensível, de palavras duras, com uma entonação bruta. Ela dava tamanha ênfase em alguns versos e sílabas que fez as outras mulheres na sala se assustarem. Os cânticos continuaram. A bruxa aumentou seu tom de voz e, em pouco tempo, estava praticamente gritando. De fato, Dávola estava fazendo muita força, o suor começando a escorrer pelo seu rosto. Gotas de saliva saíam de sua boca enquanto as fortes sílabas eram pronunciadas. O cabelo movia-se com a inércia dos movimentos da cabeça, caindo-lhe no rosto, mas ela simplesmente não tinha tempo para se recompor. Um barulho forte ressoou pelo lugar. Lá fora começava uma tempestade, como nunca houve antes. A voz de Dávola ficou mais e mais grave, até chegar num nível irreconhecível. Ela gritava a plenos pulmões, tentando fazer sua voz se elevar acima do barulho dos trovões que açoitavam os céus lá fora, e dos ventos que zuniam alto e sopravam com toda a força. As chamas das velas do lugar tremeluziam e as sombras na parede dançavam, macabras. Aquela era uma noite de invocações. Esse trecho que eu acabei de narrar foi retirado de um livro chamado A Condessa de Monte Caspio. Ele é a continuação do livro O Barão de Monte Caspio e conta a história de uma vila pacata que começa a ser assolada pela fome, pela peste, por monstros macabros e tudo isso depois da chegada de uma misteriosa mulher de vermelho. Para saber um pouco mais sobre esse livro, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Se você curte uma boa fantasia medieval sombria ao estilo The Witcher, Game of Thrones e Castlevania, você vai adorar esse livro. O link está no comentário fixado aqui embaixo nos comentários e também na descrição desse vídeo. Bruxaria é um tema muito interessante e complexo. Eu diria até mesmo complexo demais para a gente abordar em um único vídeo. Então eu acredito que esse aqui vai ser o primeiro vídeo de alguns outros que eu quero fazer também. Mas afinal, quem ou o que são bruxas? Bruxas são pessoas cheias de conhecimentos, naturais ou arcanos, divinos ou profanos, capazes de interagir e manipular energias místicas de acordo com a sua vontade, produzindo assim o bem para si mesma ou para aqueles que ama, ou o mal para aqueles que desgosta. Bruxas são famosas por fazerem encantamentos e poções, que variam desde poções do amor até maldições terríveis que só podem ser quebradas com uma condição bastante específica e difícil de ser alcançado, como um sapo ter que ser beijado com amor verdadeiro para enfim voltar a se tornar um príncipe. Mas no meio de todas essas histórias terríveis e fantásticas a respeito das bruxas, o que de fato é real? Bem, depende do que você acredita. Eu, por exemplo, tenho uma vassoura de bruxa. Tenho um cálice, um crânio e até um caldeirão. Eu gosto bastante desse tema. A humanidade sempre buscou interpretar e até tentar controlar fenômenos da natureza que eram até então desconhecidos. Por que não havia caça? Por que trovões rugiam no céu? Por que as pessoas da aldeia adoeciam?
Esses e outros acontecimentos deviam ser muito comuns nos humanos primitivos há dezenas de milhares de anos. E não é nada difícil pensar que alguns desses humanos, tentaram de alguma forma controlar esses fenômenos. E graças ao viés de confirmação, é muito provável que feiticeiros, oráculos e bruxas tenham assim surgido. Se você abater um animal de noite e no dia seguinte choveu, então quer dizer que sempre que você abater um animal durante a noite, no dia seguinte choverá. Hoje em dia nós sabemos que não é bem assim que funciona. O clima não vai mudar por causa de uma ou outra coisa que fizermos. Não vai começar a chover do nada só porque você faz uma dança. Mas nós estamos falando de humanos de dezenas de milhares de anos atrás, que não tinham a tecnologia e nem o conhecimento que nós temos hoje. Numa época onde tudo o que acontecia podia ser interpretado como mágico ou divino. Então, dessa forma, as pessoas que vez ou outra conseguiam acertar alguma previsão. As estrelas estão alinhadas e hoje é lua cheia, então você terá sorte. Ou que podiam amaldiçoar alguém e esse alguém porventura se acidentasse. Que o azar lhe acompanhe na próxima caçada. Ou ainda que supostamente conseguiam fazer feitiços de amor, de cura ou de qualquer outra coisa. Essas pessoas eram conhecidas como feiticeiras ou bruxas. Existiam bruxas na Grécia, na China antiga, no Império Persa, entre os maias e os incas, em muitas culturas africanas, enfim, pelo mundo todo. E isso era bastante normal. As bruxas ou feiticeiras eram consideradas figuras de poder e autoridade e eram reverenciadas por isso, temidas e respeitadas. Isso até chegar à Idade Média e à Inquisição. Durante essa época, as bruxas foram associadas ao diabo e dizia-se que seus poderes malignos só podiam vir de Satã. E isso acontecia em partes porque a figura da religião e do Deus católico eram muito fortes e presentes nesses tempos. E lembra que eu disse no começo do vídeo que a humanidade sempre buscou interpretar os sinais naturais como sendo mágicos ou divinos? Então, nessa época, tudo, absolutamente tudo era divino e não havia espaço para o mágico. E a magia era considerada como sendo algo diabólico, nefasto e maligno. Por isso, todas as pessoas, especialmente as mulheres que fossem consideradas bruxas, iam queimar nas fogueiras. Foram tempos tenebrosos, mas de alguma forma certos resquícios de encantamentos e magias das bruxas sobreviveram ao tempo e até os dias de hoje. Por exemplo, nos dias de hoje temos várias pessoas pelo mundo que acreditam sim em bruxaria e magia e até mesmo são praticantes dela, como a religião Wicca, por exemplo, que um dia eu vou fazer um vídeo sobre. As bruxas estão enraizadas no imaginário das pessoas. Elas aparecem muito na ficção, na literatura, na cultura pop, como figuras misteriosas, às vezes malignas, mas certamente com poderes extraordinários e dignos de temor e respeito. Nós humanos tendemos a acreditar facilmente em explicações mirabolantes para coisas que não entendemos de fato. Na verdade, nós até queremos acreditar nisso. E bruxa ou feiticeira são apenas nomes dados a essas pessoas que, de certa forma, nos fornecem alguma explicação das coisas que não compreendemos. Quer um exemplo? Você não acredita em bruxas, né? Mas lê horóscopo, que é uma previsão feita por alguém que supostamente tem o poder de interpretar as movimentações e posições dos planetas e dos astros.
E lembrando que nada disso é aceito pela ciência. Se você acredita nisso, então você acredita em magia. Ou ainda, se você usa olho grego para afastar mal-olhado, ou aqueles esparadrapos no umbigo para inveja não pegar, ou se benze para tirar as coisas ruins que atrapalham a sua vida, ou que simplesmente não deixa o chinelo virado. Se você acredita nessas coisas, então você acredita em maldições. Ou ainda, se você dá bom dia pro sol, fala com as suas plantinhas, acredita nas energias da natureza, você acredita em bruxaria e nem se tocou disso ainda. E aí, você acredita em bruxas? Já presenciou algo mágico sem explicação? Então fala pra mim como é que foi essa experiência aqui nos comentários. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para eu chegar a 1 milhão de inscritos. E também para eu não jogar uma maldição em você. É brincadeira, mas se inscreva. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.